Você já imaginou ser deixada no altar, diante de todos, com o coração despedaçado e a vida virando de cabeça para baixo? E se, meses depois, a mesma pessoa que te abandonou reaparecesse, pedindo uma segunda chance, dessa vez, não para o amor, mas para um emprego na sua nova loja? Essa é a minha história. Uma história de dor, superação, recomeço e, acima de tudo, de coragem para perdoar e seguir em frente. Se você já passou por uma decepção, se sente que não vai conseguir se reerguer, ou se acredita que a vida pode surpreender até nos momentos mais improváveis, fica comigo até o final. E já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like, porque aqui você vai encontrar histórias reais, emocionantes e inspiradoras, que mostram que sempre é possível florescer de novo, mesmo depois do pior inverno. Vamos juntas nessa? Então, respira fundo e vem comigo, porque o que aconteceu depois daquele altar mudou tudo na minha vida. O vestido branco pesava sobre meus ombros como uma promessa quebrada. Eu me lembro do cheiro das flores, do murmúrio ansioso dos convidados, do calor sufocante das luzes da igreja. O corredor parecia interminável, e cada passo ecoava como um aviso que eu não soube ouvir. Quando cheguei ao altar, o vazio ao meu lado era mais gritante do que qualquer palavra. O padre olhou para mim, confuso, e minha mãe, sentada na primeira fileira, levou a mão à boca, sufocando um soluço. Meu pai, rígido, encarava o chão, incapaz de me encarar. E eu, ali, diante de todos, sentia o mundo desmoronar sob meus pés. O silêncio era ensurdecedor. Os convidados se entreolhavam, cochichando, tentando entender o que estava acontecendo. Eu olhava para a porta, esperando que ele entrasse correndo, pedindo desculpas, dizendo que tudo não passava de um mal-entendido. Mas os minutos se arrastaram, e a esperança foi se esvaindo, como a maquiagem que escorria pelo meu rosto. O padre pigarreou, hesitante, e alguém, não sei quem, se levantou e veio até mim, tocando meu braço com delicadeza. Querida, talvez seja melhor irmos para casa. Mas eu não queria ir. Eu queria respostas. Queria entender como alguém que prometeu me amar para sempre podia simplesmente desaparecer. A notícia se espalhou rápido. Em poucas horas, todos na cidade já sabiam que eu tinha sido deixada no altar. As mensagens começaram a chegar, algumas de apoio, outras de pura curiosidade. Você está bem? O que aconteceu? Ele te ligou? Eu não tinha respostas para nenhuma dessas perguntas. Passei os dias seguintes trancada no meu quarto, ouvindo a chuva bater na janela, tentando encontrar sentido em meio ao caos. Minha mãe tentava me consolar, trazendo chá e palavras doces, mas nada parecia preencher o vazio que ele deixou. O tempo passou, mas a dor não diminuiu. Cada vez que eu saía de casa, sentia os olhares sobre mim, como se todos soubessem do meu fracasso. As pessoas sussurravam, evitavam meu olhar, e eu me sentia uma estranha na minha própria vida. Meus amigos tentavam me animar, sugerindo viagens, festas, qualquer coisa para me distrair. Mas eu não queria distração. Queria entender. Queria saber por que ele fez aquilo comigo. 6 meses se passaram. 6 meses de reconstrução, de tentar juntar os pedaços de quem eu era antes daquele dia. Foi nesse período que decidi abrir minha própria loja. Sempre amei flores, e trabalhar com elas me trazia uma paz que eu não encontrava em mais nada. A loja era pequena, mas aconchegante, com paredes claras e prateleiras cheias de vasos coloridos. O cheiro de terra molhada e pétalas frescas preenchia o ar, e cada arranjo que eu montava era como um pequeno passo em direção à cura. No começo, tive medo de fracassar. A cidade era pequena, e todos sabiam da minha história. Mas, aos poucos, as pessoas começaram a entrar, curiosas, e saíam com um sorriso e um buquê nas mãos. Eu me sentia útil de novo. Sentia que podia recomeçar. Fiz amizade com alguns clientes, ouvi histórias de amor e de dor, e percebi que, no fundo, todos carregamos cicatrizes. Foi em uma manhã chuvosa de sexta-feira que tudo mudou de novo. Eu estava organizando as flores na vitrine, distraída, quando ouvi o sino da porta tocar. Bom dia, disse uma voz familiar, mas que eu não ouvia há meses. Meu coração parou. Virei devagar, e lá estava ele. O homem que me deixou no altar,
parado na entrada da minha loja, com os cabelos molhados pela chuva e um olhar cansado. Por um momento, não consegui falar. Senti o sangue sumir do rosto, as mãos tremerem. Ele parecia menor, encolhido, como se carregasse o peso do mundo nas costas. Oi, Ana, ele disse, a voz baixa, quase um sussurro. Eu soube que você abriu a loja. Está linda. Fiquei em silêncio, esperando que ele dissesse o que realmente queria. Ele olhou ao redor, admirando os arranjos, e então respirou fundo. Estou procurando emprego. Sei que é estranho, mas será que você teria uma vaga para mim? A pergunta pairou no ar, pesada, quase irônica. Eu, que fui deixada no altar por ele, agora era procurada como possível salvadora. Senti uma mistura de raiva, tristeza e, estranhamente, compaixão. Você quer trabalhar aqui? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ele assentiu, os olhos fixos no chão. Eu perdi tudo, Ana. Depois daquele dia, nada deu certo. Preciso recomeçar. E achei que talvez você pudesse me dar uma chance. O silêncio se instalou entre nós, denso, carregado de tudo o que não foi dito. Eu me lembrei de todas as noites em que chorei, de todas as perguntas sem resposta, de toda a vergonha que senti. Mas também me lembrei de quem eu era antes de tudo isso, de como sempre tentei ver o melhor nas pessoas. Por que você fez aquilo comigo? Perguntei, finalmente, a voz embargada. Ele levantou os olhos, e vi neles uma dor que espelhava a minha. Eu estava com medo, ele disse, a voz trêmula. Medo de não ser bom o suficiente, de te decepcionar. Meu pai sempre disse que eu não era capaz de nada, que eu ia estragar tudo. Quando cheguei na igreja, entrei em pânico. Não consegui entrar. Fugi. E me arrependi no mesmo instante, mas achei que você nunca me perdoaria. As palavras dele me atingiram como um soco. Eu queria gritar, queria dizer que ele me destruiu, que me fez duvidar de mim mesma. Mas, olhando para ele ali, tão vulnerável, percebi que ele também estava quebrado. Você me machucou muito, sussurrei. Eu sei, ele respondeu, lágrimas nos olhos. E vou me arrepender disso para sempre. Ficamos em silêncio por alguns minutos, ouvindo a chuva bater no telhado. Eu não sabia o que fazer. Parte de mim queria mandá-lo embora, nunca mais vê-lo. Mas outra parte, talvez a parte que ainda acreditava em segundas chances, queria ajudá-lo. Eu preciso pensar, disse, finalmente. Volte amanhã. Ele assentiu, agradecido, e saiu, deixando um rastro de água pelo chão. Fiquei ali, parada, tentando entender o que sentia. Raiva, sim, mas também alívio. Pela primeira vez, tive a chance de confrontá-lo, de ouvir sua versão. Passei o resto do dia em um turbilhão de emoções, lembrando de cada detalhe do nosso relacionamento, de como tudo parecia perfeito até desmoronar. Naquela noite, sonhei com o dia do casamento. Mas, dessa vez, eu não estava sozinha no altar. Ele estava lá, me olhando nos olhos, pedindo desculpas. Acordei com o coração apertado, mas, de alguma forma, mais leve. Talvez fosse hora de seguir em frente, de deixar o passado para trás. No dia seguinte, ele voltou. Estava mais calmo, mas ainda carregava a mesma expressão de culpa. Pensei muito, comecei, olhando para ele. Não vai ser fácil. As pessoas vão falar, vão julgar. Mas, se você realmente quer recomeçar, pode trabalhar aqui. Só peço que seja honesto comigo. Não suporto mais mentiras. Ele sorriu, aliviado, e prometeu que faria o possível para me ajudar. Começamos devagar. Dei a ele tarefas simples, como regar as plantas, organizar os vasos, atender os clientes. No começo, os olhares curiosos dos vizinhos eram inevitáveis. Alguns clientes cochichavam, outros me perguntavam se eu estava louca. Depois de tudo o que ele fez, você ainda vai ajudar, diziam. Eu apenas sorria, tentando não deixar que os comentários me afetassem. Com o tempo, percebi que ele realmente estava tentando mudar. Era dedicado, chegava cedo,
Aprendia rápido. Aos poucos, fomos conversando mais, relembrando momentos bons e ruins. Ele me contou sobre a infância difícil, sobre o pai autoritário, sobre o medo constante de fracassar. Eu contei sobre a dor de ser deixada, sobre a vergonha, sobre a luta para me reconstruir. Nossas conversas eram longas, muitas vezes regadas a lágrimas e risos nervosos. Uma tarde, enquanto montávamos um arranjo para um casamento, ele parou e me olhou nos olhos. Eu nunca te pedi desculpas de verdade, disse, a voz embargada. Sinto muito, Ana, por tudo. Você não merecia passar por aquilo. Senti as lágrimas escorrerem pelo rosto, mas, dessa vez, não eram de dor. Eu sei, respondi. E, de alguma forma, acho que precisava passar por isso para me encontrar. A loja prosperou. As pessoas começaram a ver que eu estava bem, que tinha superado. Alguns clientes voltaram, outros novos chegaram. Eu me sentia mais forte, mais confiante. E, aos poucos, fui perdoando. Não só a ele, mas a mim mesma, por ter acreditado que não era suficiente. 6 meses depois, estávamos trabalhando juntos como uma equipe. Não voltamos a ser um casal, mas construímos uma amizade baseada em respeito e compreensão. Ele encontrou um novo propósito, e eu, uma nova versão de mim mesma. Aprendi que, às vezes, as maiores dores nos levam aos maiores crescimentos. Hoje, quando olho para trás, não sinto mais raiva. Sinto gratidão. Por ter sobrevivido, por ter recomeçado, por ter encontrado força onde achava que não havia mais nada. E, se você está passando por algo parecido, saiba que é possível recomeçar. Que a dor passa, e que, um dia, você vai olhar para trás e perceber que tudo fez sentido. Se esta história tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias emocionantes. Porque, no fim, todos nós temos uma história para contar. E, às vezes, ela começa justamente quando achamos que tudo acabou. Os meses seguintes foram um exercício constante de autoconhecimento e, principalmente, de resiliência. A cada manhã, quando eu abria a porta da loja e sentia o cheiro fresco das flores, era como se eu respirasse um pouco mais de esperança. Mas, mesmo com a rotina se estabelecendo, havia dias em que a lembrança do altar voltava com força total, como uma onda que me pegava desprevenida. Eu me pegava, às vezes, observando-o de longe, enquanto ele organizava as prateleiras ou conversava com algum cliente. Era estranho vê-lo ali, tão próximo, depois de tudo. Havia uma distância invisível entre nós, uma barreira feita de mágoas, de palavras não ditas, de sonhos interrompidos. Mas, ao mesmo tempo, havia uma familiaridade reconfortante, como se, de alguma forma, estivéssemos ligados por algo maior do que a dor. Certa tarde, enquanto fechávamos a loja, ele se aproximou, hesitante. Ana, posso te perguntar uma coisa? Eu assenti, sentindo o coração acelerar. Você já pensou em me perdoar de verdade? Não só por mim, mas por você mesma. Fiquei em silêncio por alguns segundos, sentindo o peso da pergunta. Acho que o perdão não é um evento, sabe? Não é algo que acontece de uma vez. É um processo. Tem dias em que eu acho que já te perdoei, e outros em que a raiva volta com tudo. Mas estou tentando. Por mim, principalmente. Ele sorriu, um sorriso triste, mas sincero. Eu entendo. E agradeço por me dar essa chance. Eu não merecia, mas você me deu. Ficamos ali, em silêncio, ouvindo o barulho distante dos carros na rua, o som das nossas respirações. Era um silêncio confortável, diferente do silêncio pesado do altar. Era um silêncio de recomeço. Com o tempo, comecei a perceber pequenas mudanças nele. Ele passou a sorrir mais, a se interessar pelos detalhes da loja, a sugerir novas ideias para arranjos e promoções. Um dia, chegou com um caderno cheio de anotações. Estive pensando, e se a gente fizesse oficinas de arranjos para crianças? Acho que seria legal para a comunidade, e pode atrair mais clientes. Fiquei surpresa com a iniciativa, e, pela primeira vez, senti um orgulho genuíno dele. Decidimos tentar.
Organizamos a primeira oficina em um sábado de manhã. A loja ficou cheia de crianças risonhas, mãos pequenas mergulhando em pétalas coloridas, risadas ecoando entre as prateleiras. Eu me vi sorrindo de verdade, sentindo uma alegria que há muito tempo não sentia. Ele também parecia feliz, ajudando as crianças, ensinando com paciência. No final do dia, quando a última criança foi embora, ele se virou para mim, os olhos brilhando. Obrigado por confiar em mim, Ana. De verdade. A oficina foi um sucesso, e logo outras ideias começaram a surgir. Passamos a fazer arranjos para eventos, a participar de feiras locais, a criar parcerias com outras lojas. A loja cresceu, e eu cresci junto. Senti que, finalmente, estava construindo algo meu, algo que ninguém poderia tirar de mim. Mas, mesmo com o sucesso, havia dias em que a dor voltava. Em uma noite chuvosa, depois de um dia especialmente difícil, sentei no chão da sala, cercada por caixas de flores, e chorei. Chorei por tudo que perdi, por tudo que sonhei e não aconteceu, por todas as vezes em que me senti pequena. Minha mãe apareceu, silenciosa, e sentou ao meu lado. Filha, você é mais forte do que imagina. Eu sei que dói, mas você está renascendo. E, às vezes, renascer dói mesmo. Lembrei de quando era criança, de como minha mãe sempre foi meu porto seguro. Ela me ensinou a amar as flores, a cuidar delas com carinho, a ver beleza mesmo nos dias cinzentos. Você acha que eu vou conseguir ser feliz de novo, mãe? Perguntei, a voz embargada. Ela sorriu, acariciando meu cabelo. Eu não tenho dúvidas. Você já está sendo. Só não percebeu ainda. Essas palavras ficaram comigo. Passei a prestar mais atenção nos pequenos momentos de felicidade. O cheiro do café pela manhã, o sorriso de um cliente satisfeito, o som da chuva batendo no telhado da loja. Aprendi a valorizar o presente, a não me prender tanto ao passado. Com o tempo, nossa relação foi se transformando. Ele se tornou um amigo, alguém em quem eu podia confiar. Conversávamos sobre tudo: trabalho, família, sonhos, medos. Ele me contou sobre a mãe, que morreu quando ele era adolescente, e sobre como o pai nunca soube lidar com a dor. Acho que, no fundo, sempre tive medo de ser como ele. De não saber amar direito, de machucar quem eu amo. Eu entendi. Todos temos nossos fantasmas. Um dia, ele me trouxe um presente. Era um pequeno vaso de violetas, minha flor preferida. Para você. Para lembrar que, mesmo depois do inverno, as flores sempre voltam a crescer. Fiquei emocionada. Era um gesto simples, mas cheio de significado. Obrigada, sussurrei, sentindo as lágrimas ameaçarem cair. Você não precisa me agradecer, Ana. Você me salvou. Me deu uma segunda chance quando ninguém mais acreditava em mim. Essas palavras me tocaram profundamente. Percebi que, ao ajudá-lo, eu também estava me ajudando. Estava aprendendo a perdoar, a seguir em frente, a acreditar de novo. Mas nem tudo era fácil. Havia pessoas que não entendiam nossa relação. Alguns amigos se afastaram, incapazes de aceitar que eu pudesse perdoá-lo. Você está se humilhando, diziam. Ele não merece sua confiança. No começo, essas palavras me machucavam. Mas, com o tempo, aprendi a ouvir meu próprio coração. Sabia que estava fazendo o que era certo para mim. Minha família também teve dificuldades para aceitar. Meu pai, principalmente, demorou a perdoá-lo. Ele te fez sofrer demais, Ana. Não quero te ver machucada de novo. Eu entendia o medo dele, mas sabia que precisava seguir meu próprio caminho. Pai, eu preciso disso. Preciso fechar esse ciclo, do meu jeito. Ele suspirou, resignado, e me abraçou. Só quero te ver feliz, filha. Só isso. Aos poucos, as coisas foram se ajeitando. A loja se tornou um ponto de encontro na cidade, um lugar onde as pessoas vinham não só para comprar flores, mas para conversar, desabafar, rir. Eu me sentia parte de algo maior, parte de uma comunidade. E, acima de tudo, me sentia viva de novo.
Em uma tarde de primavera, enquanto arrumávamos a vitrine, ele se virou para mim, sorrindo. Sabe, Ana, eu nunca imaginei que pudesse ser feliz de novo. Achei que tinha perdido tudo. Mas, graças a você, estou recomeçando. Eu sorri de volta, sentindo uma paz que há muito tempo não sentia. Acho que todos nós merecemos uma segunda chance. Até mesmo nós mesmos. Nessa noite, fui para casa leve, com o coração tranquilo. Sentei na varanda, olhando as estrelas, e pensei em tudo que vivi nos últimos meses. Pensei no altar, na dor, na vergonha. Mas, acima de tudo, pensei no quanto cresci, no quanto aprendi sobre mim mesma. Percebi que, às vezes, a vida nos derruba para que possamos nos levantar mais fortes. Os meses passaram, e a loja continuou prosperando. Contratamos mais uma funcionária, a Júlia, uma jovem cheia de energia e ideias novas. Ela trouxe um frescor para a loja, e logo se tornou parte da nossa pequena família. Com ela, vieram novas amizades, novas histórias, novas oportunidades. Contratamos mais uma funcionária, a Júlia, uma jovem cheia de energia e ideias novas. Ela trouxe um frescor para a loja, e logo se tornou parte da nossa pequena família. Com ela, vieram novas amizades, novas histórias, novas oportunidades. Aceitei o desafio. Passei dias escolhendo as flores, montando o arranjo com todo o cuidado do mundo. Quando terminei, olhei para o resultado e senti um orgulho imenso. Era como se, finalmente, eu tivesse superado aquele trauma. No dia do casamento, fui entregar o arranjo pessoalmente. A noiva me recebeu com um sorriso radiante, os olhos brilhando de felicidade. Obrigada, Ana. Está perfeito. Voltei para a loja com o coração leve, sentindo que, de alguma forma, tinha fechado um ciclo. Naquela noite, ele me chamou para conversar. Ana, eu queria te agradecer por tudo. Sei que nunca vou poder apagar o que fiz, mas espero que, um dia, você possa olhar para mim sem dor. Olhei para ele, e percebi que, de fato, a dor tinha diminuído. Eu já consigo, sabia? Não foi fácil, mas consegui. E espero que você também consiga se perdoar. Ele sorriu, emocionado. Estou tentando. Todos os dias. Ficamos em silêncio, olhando as flores ao nosso redor, sentindo o cheiro doce que preenchia o ar. Era um silêncio de paz, de aceitação. Com o tempo, nossa amizade se fortaleceu. Passamos a sair juntos, a conversar sobre a vida, a rir das pequenas coisas. Não havia mais mágoa, só gratidão. Gratidão por termos sobrevivido, por termos recomeçado, por termos encontrado um novo caminho. Um dia, ele me contou que estava pensando em voltar a estudar. Quero fazer faculdade de administração. Sempre tive medo de tentar, mas agora acho que posso. Fiquei feliz por ele, e o incentivei a seguir em frente. Você pode tudo o que quiser. Só precisa acreditar em si mesmo. Ele se matriculou, e logo começou a dividir o tempo entre a loja e os estudos. Eu o via animado, cheio de planos, e sentia um orgulho imenso. Era como ver uma flor desabrochando depois de um inverno rigoroso. Minha vida também seguiu em frente. Conheci novas pessoas, fiz novos amigos, me permiti sonhar de novo. Um dia, um cliente novo entrou na loja. Era gentil, educado, e logo começamos a conversar. Saímos para tomar um café, depois para jantar. Aos poucos, fui me permitindo sentir de novo, me permitindo acreditar que o amor era possível. Contei a ele sobre meu passado, sobre o altar, sobre a loja. Ele ouviu com atenção, sem julgamentos, e me disse algo que nunca vou esquecer. Você é incrível, Ana. Não pelo que passou, mas pelo que se tornou depois de tudo. Essas palavras me tocaram profundamente. Percebi que, finalmente, estava pronta para seguir em frente. Ele, meu ex-noivo, ficou feliz por mim. Você merece ser feliz, Ana. Mais do que ninguém. Eu sorri, sentindo uma paz imensa. Todos nós merecemos. Até você. Hoje,
Olho para minha vida e vejo o quanto cresci. A loja é um sucesso. Tenho amigos verdadeiros, uma família que me apoia e, acima de tudo, tenho a mim mesma. Aprendi que a dor faz parte do caminho, mas não precisa ser o destino final. Aprendi que é possível recomeçar, mesmo quando tudo parece perdido. Se você está passando por um momento difícil, saiba que não está sozinha. A dor passa, a vida segue, e, um dia, você vai olhar para trás e perceber que tudo fez sentido. Que cada lágrima, cada decepção, cada recomeço, te trouxe até aqui. E, se esta história tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias emocionantes. Porque, no fim, todos nós temos uma história para contar. E, às vezes, ela começa justamente quando achamos que tudo acabou. Mas, se você me permite, quero compartilhar mais um pouco do que aprendi nesse processo. Porque, mesmo depois de tudo, a vida ainda me surpreende. Certa manhã, alguns meses depois de tudo isso, recebi uma carta. Era da mãe de uma das crianças que participou da nossa oficina de flores. Ela dizia que a filha, que era tímida e insegura, tinha se transformado depois daquele dia. Ela voltou para casa sorrindo, dizendo que queria ser florista quando crescer. Obrigada por mostrar a ela que é possível recomeçar, mesmo depois de um dia ruim. Li a carta com lágrimas nos olhos. Percebi que, ao reconstruir minha vida, estava ajudando outras pessoas a reconstruírem as delas. Que, ao perdoar, estava ensinando sobre compaixão. Que, ao seguir em frente, estava mostrando que é possível florescer, mesmo depois do inverno mais rigoroso. E, se você está aí, lendo ou ouvindo minha história, saiba que você também pode. Não importa o tamanho da dor, não importa o quanto pareça impossível. Sempre há um novo começo esperando por você. Basta dar o primeiro passo. Os dias foram se tornando mais leves, mas não menos intensos. A cada manhã, quando eu abria a loja, sentia que estava, de fato, escrevendo uma nova história para mim. O cheiro das flores, o som do sino da porta, a luz suave entrando pelas janelas. Tudo isso era um lembrete de que eu estava viva, de que eu tinha sobrevivido ao pior e, de alguma forma, estava florescendo. A relação com ele, meu ex-noivo, foi se tornando cada vez mais natural. Não era mais aquela presença incômoda, carregada de passado e de mágoas. Era alguém que, como eu, estava tentando se reconstruir. Às vezes, eu pegava olhando para mim com um misto de admiração e arrependimento, e, nesses momentos, sentia uma compaixão profunda. Não era mais amor romântico, mas um tipo de carinho que só quem já compartilhou sonhos e dores pode sentir. Uma tarde, enquanto organizávamos juntos um pedido grande para um evento da prefeitura, ele me contou sobre um sonho recorrente. Eu sempre sonho que estou na porta da igreja, ouvindo a música começar, e minhas pernas simplesmente não se movem. Eu tento, mas não consigo sair do lugar. Aí, quando finalmente consigo, a igreja está vazia, e você não está mais lá. Ele fez uma pausa, os olhos marejados. Acho que é o meu inconsciente me lembrando do que perdi. Eu respirei fundo, sentindo o peso daquela confissão. Sabe, eu também tive muitos sonhos assim. No começo, eu acordava chorando, sentindo de novo toda a vergonha, toda a solidão. Mas, com o tempo, fui sonhando menos. Acho que, quando a gente começa a se perdoar, até os sonhos mudam. Ele sorriu, um sorriso triste, mas verdadeiro. Tomara que um dia eu consiga sonhar diferente. A loja foi crescendo, e com ela, minha confiança. Júlia, nossa funcionária, se tornou uma amiga querida. Ela era cheia de vida, sempre com uma piada pronta, e tinha um jeito especial de lidar com os clientes. Um dia, ela me chamou para conversar. Ana, eu queria te agradecer. Você me deu uma chance quando ninguém mais acreditava em mim. Eu estava perdida, sem saber o que fazer da vida, e aqui encontrei um lar. Fiquei emocionada. Você merece, Júlia. Todos nós merecemos um recomeço. Essas pequenas trocas, esses gestos de gratidão, foram me mostrando que eu estava no caminho certo. Que, apesar de tudo, eu tinha conseguido transformar a dor em algo bonito, em algo que fazia sentido.
Mas a vida, como sempre, gosta de testar nossa força. Em uma manhã de sábado, recebi uma ligação da minha mãe. Ela estava chorando, a voz trêmula. Ana, seu pai passou mal. Estamos no hospital. O mundo girou, e, por um instante, senti o chão sumir sob meus pés. Corri para o hospital, o coração disparado, as mãos geladas. Quando cheguei, encontrei minha mãe sentada no corredor, os olhos vermelhos. Ele teve um infarto, mas está estável. Vai precisar de cuidados, de repouso. Sentei ao lado dela, segurando sua mão. Vai ficar tudo bem, mãe. A gente vai passar por isso juntas. Ela me olhou, e vi nos olhos dela o mesmo medo que eu sentia. Você é forte, Ana. Sempre foi. Eu não sei o que faria sem você. Abracei minha mãe, sentindo uma onda de amor e responsabilidade. Sabia que, a partir daquele momento, teria que ser ainda mais forte. Nos dias seguintes, dividi meu tempo entre a loja e o hospital. Júlia e ele seguraram as pontas na loja, e eu pude me dedicar à recuperação do meu pai. Foi um período difícil, de muita preocupação, mas também de muita união. Minha família se reaproximou, e, aos poucos, fomos encontrando um novo equilíbrio. Meu pai, que sempre foi reservado, passou a demonstrar mais carinho. Um dia, enquanto eu o ajudava a caminhar pelo corredor do hospital, ele parou e me olhou nos olhos. Filha, eu nunca te disse isso, mas tenho muito orgulho de você. Você passou por tanta coisa, e mesmo assim não desistiu. Eu sinto muito se, em algum momento, te pressionei demais. Senti as lágrimas escorrerem pelo rosto. Obrigada, pai. Isso significa muito para mim. Esses momentos de vulnerabilidade foram me mostrando que, mesmo nas situações mais difíceis, é possível encontrar beleza. Que, às vezes, a dor aproxima, cura, transforma. Quando meu pai finalmente voltou para casa, fizemos um jantar em família. Ele, minha mãe, eu, e até mesmo meu ex-noivo, que se tornou uma presença constante e querida. Durante o jantar, minha mãe fez um brinde. As segundas chances. Que todos nós possamos recomeçar, sempre que for preciso. Todos brindamos, e senti uma paz profunda. Era como se, finalmente, tudo estivesse no lugar. A loja continuou crescendo. Começamos a receber pedidos de cidades vizinhas, e até mesmo de empresas grandes. Um dia, uma floricultura famosa de uma cidade próxima me ligou, propondo uma parceria. Fiquei em choque. Era o reconhecimento de todo o meu esforço, de toda a minha luta. Compartilhei a novidade com ele e com Júlia. Vocês acreditam nisso? Eles querem fazer uma parceria com a gente. Júlia pulou de alegria, e ele me abraçou, sorrindo. Você merece, Ana. Você construiu tudo isso com as próprias mãos. Senti um orgulho imenso, não só de mim, mas de todos nós. Com o tempo, fui me permitindo sonhar de novo. O cliente gentil, com quem eu havia começado a sair, se tornou alguém especial. Ele era diferente de tudo o que eu já tinha vivido. Paciente, carinhoso, respeitoso. Nunca me pressionou, nunca me cobrou nada. Apenas esteve ao meu lado, me apoiando, me incentivando. Um dia, ele me levou para um passeio no campo. Caminhamos entre flores silvestres, rimos, conversamos sobre a vida. Em um momento, ele parou, segurou minha mão e disse: Ana, eu não quero apressar nada, mas quero que você saiba que estou aqui. Que quero construir algo com você, no seu tempo, do seu jeito. Senti uma emoção profunda, uma mistura de medo e esperança. Obrigada por me dar tempo. Por me dar espaço para ser eu mesma. Ele sorriu, e, naquele momento, soube que estava pronta para recomeçar. Voltei para casa naquela noite com o coração leve. Sentei na varanda, olhando as estrelas, e pensei em tudo que vivi. Pensei no altar, na dor, na vergonha, mas também na força, na superação, no amor que encontrei em mim mesma. Percebi que, finalmente, estava em paz. Na loja, as coisas iam cada vez melhor. Organizamos um evento para o Dia das Mães,
com oficinas, música e até um pequeno café. A loja ficou cheia, e vi mães e filhos sorrindo, se abraçando, compartilhando momentos de carinho. No final do evento, uma senhora se aproximou de mim. Ana, sua loja é um presente para a cidade. Você trouxe alegria para todos nós. Fiquei emocionada. Obrigada, Dona Lúcia. Isso significa muito para mim. Esses pequenos gestos, essas palavras de carinho, foram me mostrando que eu estava no caminho certo. Que, apesar de tudo, eu tinha conseguido transformar a dor em algo bonito, em algo que fazia sentido. Meu ex-noivo, agora amigo, continuava trabalhando comigo. Ele estava cada vez mais envolvido com a loja, com os clientes, com a comunidade. Um dia, ele me chamou para conversar. Ana, eu queria te contar uma coisa. Fui chamado para uma entrevista de emprego em uma empresa grande, na cidade vizinha. É uma oportunidade incrível, mas eu não queria ir sem te contar. Fiquei surpresa, mas feliz por ele. Você merece essa chance. Vai ser ótimo para você. Ele sorriu, emocionado. Eu só consegui chegar até aqui porque você acreditou em mim. Nunca vou esquecer isso. Nos abraçamos, e senti uma gratidão profunda. Vai, sim. E nunca esqueça, você é capaz de tudo o que quiser. Ele foi para a entrevista, e, alguns dias depois, me ligou, radiante. Consegui, Ana. Fui contratado. Fiquei feliz por ele, e, ao mesmo tempo, senti uma pontinha de saudade. Mas sabia que era o melhor para ele, que era a hora de seguir em frente. No dia da despedida, fizemos um almoço na loja. Júlia, eu, ele, minha família, alguns clientes queridos. Todos juntos, celebrando não só a conquista dele, mas também o nosso recomeço. Ele fez um brinde. A Ana, que me ensinou sobre perdão, sobre recomeço, sobre amor. Que todos nós possamos florescer, mesmo depois do inverno mais rigoroso. Todos brindaram, e senti as lágrimas escorrerem pelo rosto. Eram lágrimas de gratidão, de alegria, de alívio. Depois que ele foi embora, a loja continuou crescendo. Júlia se tornou minha sócia, e juntas expandimos o negócio. Abrimos uma segunda loja em uma cidade vizinha, e logo estávamos contratando mais pessoas, ajudando mais gente a recomeçar. Minha relação com o novo namorado foi se fortalecendo. Ele me apoiava em tudo, me incentivava a crescer, a sonhar. Um dia, ele me pediu em casamento. Fiquei surpresa, emocionada, mas, dessa vez, não senti medo. Senti apenas amor, confiança, certeza. O casamento foi simples, mas cheio de significado. Meus pais, minha mãe emocionada, meu pai orgulhoso, Júlia ao meu lado como madrinha, e até mesmo meu ex-noivo, que veio de longe para me abraçar. Você merece toda a felicidade do mundo, Ana, ele disse, sorrindo. Obrigada por tudo. Naquele dia, ao olhar para o altar, não senti mais dor. Senti apenas gratidão. Gratidão por tudo que vivi, por tudo que aprendi, por todas as pessoas que cruzaram meu caminho. Percebi que, mesmo as maiores dores, podem se transformar em flores, se a gente tiver coragem de recomeçar. Hoje, quando olho para minha vida, vejo um jardim. Um jardim cheio de flores, de cores, de perfumes. Um jardim que nasceu da dor, mas floresceu com amor, com perdão, com esperança. Meu marido, sempre paciente e gentil, se tornou um parceiro não só na vida, mas também nos negócios. Ele tinha um olhar atento para detalhes que eu, muitas vezes, deixava passar. Às vezes, eu pegava observando a loja cheia, sorrindo de canto, como se estivesse orgulhoso não só de mim, mas do que construímos juntos. Era um tipo de felicidade silenciosa, madura, que não precisava de grandes gestos para se fazer sentir. A loja, agora com 2 unidades, era um organismo vivo. Júlia, minha sócia, se revelou uma líder nata. Ela tinha ideias ousadas, energia de sobra e um jeito de lidar com as pessoas que me encantava. Eu via nela um reflexo da mulher que eu estava me tornando, resiliente, criativa, capaz de transformar dor em beleza. Às vezes, sentávamos no escritório,
depois do expediente, e conversávamos sobre a vida, sobre sonhos, sobre o medo de fracassar. Sabe, Ana, ela me disse uma noite. Eu nunca pensei que fosse capaz de tanta coisa. Você me mostrou que a gente pode ser muito mais do que o mundo espera da gente. Eu sorri, emocionada. Você só precisava de um empurrãozinho. O resto sempre esteve aí dentro. Com o tempo, a loja se tornou referência na cidade. Recebíamos convites para eventos, parcerias com escolas, até mesmo entrevistas para jornais locais. Eu me sentia, finalmente, reconhecida não pelo que sofri, mas pelo que construí. E isso era libertador. Meu ex-noivo, agora trabalhando na cidade vizinha, mantinha contato. De vez em quando, ele vinha nos visitar, sempre trazendo uma flor diferente, uma novidade, uma história para contar. Nossa amizade era tranquila, sem cobranças, sem mágoas. Ele parecia feliz, realizado, e eu sentia um orgulho genuíno por ter feito parte do seu recomeço. Em uma dessas visitas, ele me contou que estava namorando. Ela é incrível, Ana. Me faz querer ser melhor todos os dias. Eu sorri, de verdade. Fico muito feliz por você. Você merece ser feliz. Ele me abraçou, e naquele abraço havia um mundo de coisas não ditas, mas sentidas. Minha família também estava em um momento de renovação. Meu pai, depois do susto do infarto, passou a valorizar mais os pequenos momentos. Ele e minha mãe começaram a viajar, a redescobrir a vida juntos. Às vezes, eles apareciam de surpresa na loja, trazendo doces, histórias e aquele amor silencioso que só quem já enfrentou tempestades juntos consegue cultivar. Filha, você é nosso orgulho, meu pai me disse um dia, enquanto me ajudava a descarregar caixas de flores. Ver você assim, feliz, é tudo o que eu sempre quis. Eu sorri, sentindo o coração aquecido. Obrigada, pai, por nunca desistir de mim, mesmo quando eu mesma quis desistir. Aos poucos, fui me permitindo sonhar mais alto. Comecei a planejar cursos, oficinas, até mesmo uma pequena escola de floristas. Queria compartilhar tudo o que aprendi, não só sobre flores, mas sobre recomeços, sobre coragem, sobre a beleza que existe em cada cicatriz. Um dia, durante uma dessas oficinas, uma jovem se aproximou de mim, tímida. Ana, eu fui deixada pelo meu noivo há pouco tempo. Achei que nunca mais ia conseguir sorrir. Mas ver você aqui, tão forte, me deu esperança. Eu a abracei, sentindo a dor dela como se fosse minha. Você vai sorrir de novo, eu prometo. E, quando menos esperar, vai perceber que a dor virou força. Esses encontros, essas trocas, eram o que me mantinham firme. Eu sabia que, de alguma forma, minha história estava ajudando outras pessoas a reescreverem as suas. E isso era um presente que eu nunca imaginei receber. Meu marido, sempre ao meu lado, era meu porto seguro. Ele entendia meus silêncios, respeitava meus espaços, celebrava minhas conquistas. Um dia, enquanto fechávamos a loja juntos, ele me olhou nos olhos e disse: Sabe, Ana, eu me apaixono por você um pouco mais a cada dia. Não pelo que você faz, mas por quem você é. Por essa força silenciosa, por esse jeito de transformar tudo em flor. Eu sorri, emocionada. Você me faz querer ser melhor, todos os dias. Ele me abraçou, e naquele abraço havia a promessa de um futuro tranquilo, construído com paciência, respeito e amor. A vida, claro, não era perfeita. Havia dias difíceis, clientes exigentes, contas para pagar, imprevistos. Mas, agora, eu sabia lidar com as tempestades. Sabia que, depois da chuva, sempre vem a primavera. E, mesmo nos dias mais cinzentos, eu encontrava beleza nas pequenas coisas, no sorriso de uma criança, no cheiro de terra molhada, no abraço apertado de quem ama. Um dia, recebi uma carta anônima na loja. Era escrita à mão, com uma caligrafia delicada. Ana, não te conheço pessoalmente, mas acompanho sua história pela cidade. Você me inspira a não desistir, a acreditar que é possível recomeçar. Obrigada por ser luz. Li a carta com lágrimas nos olhos. Era incrível pensar que,
de alguma forma, minha dor tinha se transformado em esperança para alguém. Decidi, então, criar um mural na loja. Um espaço onde as pessoas pudessem deixar mensagens, desabafos, sonhos. O mural logo se encheu de bilhetes coloridos, desenhos, palavras de carinho. Era como se a loja tivesse se tornado um grande coração pulsando no centro da cidade. Júlia, sempre criativa, sugeriu fazermos um evento para celebrar o mural. Organizamos uma noite de histórias, onde cada um podia compartilhar um pouco de sua trajetória. A loja ficou cheia e, naquela noite, ouvi relatos de superação, de amor, de perdas e recomeços. No final, todos se abraçaram, e eu senti, mais do que nunca, que estava exatamente onde deveria estar. Meu ex-noivo, agora amigo, participou do evento. Ele contou sua história, falou sobre o medo, sobre o arrependimento, sobre a importância de pedir perdão. Se não fosse a Ana, eu não estaria aqui hoje. Ela me ensinou que a gente pode errar, mas também pode consertar. Que o perdão é um presente, não só para quem recebe, mas para quem dá. As pessoas aplaudiram, e eu senti um orgulho imenso. Não pelo que ele se tornou, mas pelo que todos nós estávamos nos tornando. Pessoas melhores, mais humanas, mais capazes de amar. Com o tempo, a loja se tornou um símbolo de recomeço na cidade. Recebíamos visitas de pessoas de longe, que vinham em busca de flores, mas saíam com algo a mais, esperança. Eu sabia que, de alguma forma, estava cumprindo meu propósito. Minha relação com meu marido se fortalecia a cada dia. Ele me apoiava em tudo, celebrava minhas conquistas, me ajudava a enfrentar os desafios. Um dia, ele me surpreendeu com uma viagem. Quero te levar para um lugar especial, onde você possa descansar, sonhar, se inspirar. Fomos para uma pequena cidade no interior, cercada de campos de lavanda. Passeamos de mãos dadas, conversamos sobre a vida, fizemos planos para o futuro. Naquela viagem, percebi o quanto era importante cuidar de mim, não só dos outros. Voltei renovada, cheia de ideias, pronta para novos desafios. A loja continuava crescendo. Abrimos uma terceira unidade, dessa vez em uma cidade maior. O desafio era grande, mas eu me sentia preparada. Contratamos uma equipe nova, treinamos cada um com carinho, transmitindo não só técnicas, mas valores. Aqui, a gente não vende só flores. A gente vende esperança, recomeço, amor. Era esse o nosso lema, e eu fazia questão de repetir para todos. Júlia, agora minha sócia e amiga inseparável, se tornou uma referência para a equipe. Ela liderava com o coração, inspirava todos ao redor. Um dia, ela me contou que estava pensando em adotar uma criança. Sempre quis ser mãe, mas achava que não era capaz. Agora, sinto que posso dar amor, que posso ser família para alguém. Eu a abracei, emocionada. Você vai ser uma mãe incrível, Júlia. E eu vou estar ao seu lado em cada passo. A vida seguia, cheia de desafios, mas também de conquistas. Meu ex-noivo, agora casado, me mandou uma mensagem no dia do nascimento de sua filha. Ana, queria que você soubesse que dei o nome dela de Vitória. Porque, para mim, ela é a prova de que a gente pode vencer, mesmo depois de perder tudo. Fiquei emocionada, e respondi, que ela cresça sabendo que o amor sempre vence. Minha família, unida e feliz, celebrava cada pequena vitória. Meus pais, agora avós, se dedicavam aos netos, viajavam, aproveitavam a vida. Eu, finalmente, me sentia em paz. Não porque tudo era perfeito, mas porque aprendi a encontrar beleza até mesmo nas imperfeições. Hoje, quando olho para trás, vejo uma estrada cheia de curvas, de quedas, de recomeços. Vejo uma mulher que foi deixada no altar, mas que se recusou a ser definida por isso. Vejo uma mulher que transformou dor em flor, mágoa em perdão, solidão em amor. E, se você está aí, ouvindo minha história, saiba que você também pode recomeçar. Não importa o tamanho da dor, não importa o quanto pareça impossível. Sempre há um novo começo esperando por você. Basta dar o primeiro passo. Obrigada por me ouvir, por compartilhar esse momento comigo. E lembre-se,
A vida é feita de recomeços. E, às vezes, o maior presente que podemos dar a nós mesmos é a chance de florescer de novo. Se esta história tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário e compartilhar com alguém que precisa ouvir que é possível recomeçar. Porque, juntos, somos mais fortes. E, no fim, todos nós merecemos uma segunda chance para sermos felizes. Se você chegou até aqui, obrigada por me ouvir e compartilhar comigo cada emoção dessa jornada. Hoje, olhando para tudo que vivi, eu entendo que até as maiores dores podem se transformar em novos começos. Basta a gente ter coragem de dar o primeiro passo, mesmo quando tudo parece perdido. Se a minha história tocou seu coração, se você também acredita que é possível florescer depois de um inverno difícil, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu comentário contando o que mais te emocionou. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de esperança e recomeço. Juntos, podemos inspirar ainda mais pessoas a não desistirem dos seus sonhos. Obrigada por fazer parte desse momento comigo. Lembre-se, a vida é feita de recomeços, e você merece ser feliz.